Fanboy Chan-Chan é um desenho animado dos anos 2000, odiado pela maioria das pessoas e considerado um dos piores desenhos já feitos. O desenho é odiado pelo fato dos personagens serem bem irritantes e não terem personalidades, e as histórias totalmente estranhas e nojentas. E os personagens mais criticados são os protagonistas, o Fanboy e o Chan-Chan, considerados os personagens mais irritantes e insuportáveis dos desenhos animados. Eu vi esse desenho quando era criança e, sinceramente, eu achava o Fanboy mais irritante do que o Chan-Chan. Eu odiava o Fanboy, ele era muito chato. Eu gostava mais era do Chan-Chan. Ele não era tão irritante assim, como todo mundo fala. E também tinha outro personagem bem interessante chamado Caio. Ele era um menino ruivo que usava aparelho, filho de feiticeiros, que mexia com magia negra e outras magias. Caio se demonstrava ser uma pessoa arrogante e narcisista, querendo popularidade, mas que no fim não conseguia. Ninguém ligava para o Caio. E ninguém queria ser amigo dele por conta de sua aparência. O Caio era dentuço. Ele tinha dentes deformados. E seus pais pagaram um dentista para colocar um aparelho nele, para corrigir seus dentes. Caio se achava tal só porque sabia fazer magia, que nem seus pais. Fanboy e Chan-Chan tentam a todo custo serem melhores amigos do Caio, mas só que o Caio não quer ser amigo deles, e constantemente é perturbado e perseguido pelo Fanboy Chan-Chan. Se não me falha a memória, tinha um valentão que eu esqueci o nome dele. Ele batia no Fanboy Chan-Chan. E quando saía na escola, ele trabalhava em uma loja de sorvete, a mesma loja em que Fanboy e Chan-Chan costumam visitar para tomar raspadinha. A parte mais engraçada é que o dono da loja de sorvetes, acho que, se não me falha a memória, o nome dele deve ser Melvin, sei lá. Ele odiava Fanboy Chan-Chan e sempre tenta dar um jeito do Fanboy Chan-Chan não entrar na loja, mas só que ele falha. E, se não me falha a memória, tinha umas meninas que eram, gamadas, em cada personagem. Tinha uma menina gordinha que era gamada no Fanboy. E tinha a outra que era tipo de uma stalker que era gamada no Chan-Chan. Além de ser stalker, ela ainda era maníaca, psicopata. A todo custo ela tenta sequestrar Chan-Chan, mas só que ela falha, pois o Fanboy protege seu amigo. Eu só lembro só dessas duas meninas. Eu não sei se o Caio tinha uma namorada também gamada nele, eu não lembro. Bom, dando esse contexto, agora eu vou falar sobre o lado obscuro de Fanboy Chan-Chan. Um vídeo estilo Sexta-feira 13. O lado obscuro de Fanboy Chan-Chan é que os dois são especiais. São otakus que sofrem muito bullying na escola. O Fanboy, ele possui TDAH e hiperatividade, pois ele não para quieto. E o Chan-Chan sofre com hipotireoidismo, que é um distúrbio na glândula tireoide, que faz com que a pessoa fique muito inchada. E pessoas com esse distúrbio sofrem muita fadiga e cansaço. E muitas também sofrem com sobrepeso. E sem tratamento, esse distúrbio pode levar à depressão profunda. O Chan-Chan também sofre de atraso de mentalidade. E ele também sofre de lentidão por conta da hipotireoidismo. A hipotireoidismo causa letargia.
que é quando a pessoa fica não só lenta em suas atividades, como também fica lenta em pensamentos. Ou seja, também a mente fica um pouco lenta. Você deve estar se perguntando, por que otakus? Simples. O fanboy e o chan-chan são fanáticos por quadrinhos e desenhos de super-heróis. E eles com certeza são do tipo de pessoas que também curtem animes e mangás. Eles se vestem como super-heróis até. E como eles são crianças especiais, muitas das vezes eles usam tanta imaginação que eles chegam até no ponto de sair da realidade. E agem e brincam como super-heróis, sem perceber que na escola eles estão sofrendo bullying. E como todos os moleques raízes, fanboy chan-chan também se envolve com coisas nojentas. Um exemplo que eu posso descrever sem ser muito nojento é tacar chiclete nas outras crianças. O desenho é tipo isso, mas só que de um jeito muito piorado. Fanboy chan-chan estudam em uma escola pública. E nessa escola, as crianças especiais são negligenciadas. Ou seja, ao invés dos professores tentarem ensinar o fanboy chan-chan de outro jeito, não. Quando eles veem que o fanboy chan-chan tá fazendo arte, eles simplesmente dão uma dura neles. E os professores também ignoram os dois, fingindo com que o fanboy chan-chan não existam. E na escola chega um aluno novo chamado Caio, que também é especial. O Caio é autista, pois sua fixação e paixão é a magia e também feitiços e rituais, coisas envolvendo bruxos e bruxas. Caio tenta sempre impressionar as outras crianças, mostrando seus talentos, mas só que ninguém liga pra ele, só pelo fato dele ser especial, e muitos até ignoram o Caio. Fanboy chan-chan tentam ser amigos do Caio, mas o Caio não quer ser amigo de fanboy chan-chan. Isso porque ele sabe muito bem que fanboy chan-chan sofrem bullying, e ele não quer acabar como eles, sofrendo bullying também. E mesmo não querendo, o Caio sofre muito bullying por conta de sua aparência. Como eu disse anteriormente, Caio tem dentes ressaltados e por isso usa aparelhos para corrigir seus dentes. Seu físico é muito magro, tipo anoréxico. E o Caio ele sofre muito bullying por conta de sua aparência. E a parte muito ruim e muito triste das crianças especiais que sofrem nessa escola é que não só elas são negligenciadas pelos professores, mas também elas sofrem bullying pesado por parte das crianças, que se tornam monstros e cruéis por conta de pais que não dão educação direito aos seus filhos. Eu quero deixar bem claro uma coisa, eu não tô generalizando, eu tô apenas falando de apenas. Algumas crianças que não são educadas direitos pelos seus pais. E elas acabam humilhando as crianças especiais por conta de sua aparência, de seu jeito. E até roubam e humilham essas crianças e não devolvem mais as suas coisas. E sabem o que acontece com essas crianças especiais? Elas crescem e amadurecem cheias de traumas. Questões não resolvidas na infância. Algumas crianças especiais, elas até conseguem superar os seus traumas, mas tem outras que não conseguem e que precisam de auxílio médico e terapia. E se elas não tiverem isso, o que vai acontecer? Elas vão entrar em depressão profunda. E o desenho do fanboy chan-chan mostra claramente isso. As crianças especiais sendo negligenciadas nas escolas, enquanto elas sofrem bullying. E uma prova de que fanboy chan-chan e o Caio sofrem bullying é que eles estão sempre sozinhos. Você não vê ninguém perto deles. Nenhuma criança brinca com eles. E muitas das vezes o fanboy chan-chan se sente sozinhos. E eles até procuram o Caio para brincar. E sabem por que o Caio age com tanta indiferença com o fanboy chan-chan? O Caio na verdade gosta do fanboy chan-chan, mas só que ele tem medo de ser rejeitado e excluído até mesmo pelo fanboy chan-chan. É por isso que muitas das vezes ele age com arrogância e grosseria. Isso porque ele já foi machucado pelas outras crianças mentalmente, sabe?
Muitos até pensam e acham que as palavras não têm poder e não faz efeito, mas só que estão redondamente enganados. As palavras têm poder e elas até machucam, e machucam muito. E a parte que mais dói em um ser humano é ser negligenciado, ignorado e rejeitado por todos. Cara, isso dói muito, ainda mais na mente de uma criança especial. Por isso que muitas das vezes o Caio agiu com grosseria. Isso porque ele já foi muito machucado mentalmente. E ele simplesmente põe pra fora as suas emoções. E sem querer acaba descontando as suas frustrações naqueles que não tem nada a ver. Por exemplo, o fanboy Chan Chan, que não tem culpa do Caio também ser rejeitado. O fanboy Chan Chan é na verdade uma crítica social às escolas que negligenciam e deixam de lado as crianças especiais. A parte mais perturbadora de fanboy Chan Chan é que os dois eles são drogados. E o fanboy faz coisas horríveis com o coitado do Chan Chan, como por exemplo relações íntimas. Os dois são muito próximos e tem até um episódio que comprova a relação dos dois. E esse episódio se chama Dia de Troca, onde o fanboy queria muito um brinquedo que virou febre entre a criançada. Esse brinquedo se chama Megatron, se não me falha a memória. E o fanboy acaba fazendo acordo com a Io, que é uma psicopata gamada no Chan Chan. Ele troca o Chan Chan pelo brinquedo Megatron. E a parte muito ruim desse episódio é que o fanboy ele é muito ganancioso. Depois de trocar o Chan Chan pelo brinquedo e brincar bastante com o Megatron, o fanboy começa então a sentir falta do seu parceiro, o Chan Chan. E ele pede pro Megatron ser o Chan Chan. E o Megatron simplesmente pergunta, o que é o Chan Chan? E a descrição, meus amigos, que o fanboy dá é muito bizarro. Ele fala do Chan Chan com um tom de romance. E ele fala mais ou menos assim. O Chan Chan é a neve que cai quando eu estou em um dia de prova. Ele é o chocolate quente que me aquece nas noites frias. O Chan Chan, ele é como um parque de diversões que me anima e eu me divirto muito todos os dias. É mais ou menos assim a descrição que o fanboy deu sobre o Chan Chan. Se não me falha a memória, e meu Deus, como é bizarro. Há uma personagem chamada Mucky Mucky, e ela é igualzinha ao Chan Chan. Pra falar a verdade, os dois são irmãos gêmeos, que são cuidados pelos seus pais. E eles estudam na escola, junto com o fanboy e o Caio, e o resto do pessoal. O fanboy, ele é um usuário de drogas, e ele simplesmente droga o Chan Chan. E eles têm viagens muito doidas causadas pelas drogas, como por exemplo, lutar contra monstros, usando seus poderes de super-heróis. O fanboy e o Chan Chan, como eu disse anteriormente, são fanáticos e fascinados, por heróis, gibis, mangás e animes. O fanboy levava o Chan Chan para os pontos de drogas, e um desses pontos era a casa de sorvete, onde eles tomam geladinho e raspadinhas. O fanboy ele até tenta trazer o Caio para esse mundo, mas só que ele sempre falha. Pois o Caio, como eu disse anteriormente, ele sofreu muito bullying e ele acabou até se fechando. E usa a magia e a feitiçaria para distrair sua cabeça e melhorar suas habilidades. E mesmo querendo um pouco de sossego, Caio é perturbado pelo fanboy e o Chan Chan, que sempre tentam fazer com que Caio use drogas. E o Caio simplesmente não cai na lábia deles, isso porque ele sabe que drogas são ruins e que podem levar uma pessoa a vício e até ao fundo do poço. Esse foi o lado sombrio de fanboy Chan Chan.